Meus queridos, meu assunto hoje é um assunto que saiu completamente da minha zona de conforto. E falei para o Oswaldo que eu estou aqui em obediência e humildade, porque é um assunto que não sou da área, né? Então, pensando, eu vou falar de transtornos alimentares e eu fiquei pensando, nós estamos tendo um banquete nessas aulas, né? Nossos irmãos em Cristo que vieram antes de mim encheram a gente de conhecimento da Bíblia, de mostrar que Deus tem o controle das nossas emoções e eu espero, assim, atender aquilo que foi solicitado. Eu costumo dizer que toda vez que você vai ensinar a Bíblia, Deus te dá um workshop, né? De quinta para sexta, eu tive uma intoxicação alimentar. Eu falei, Senhor, eu vou conseguir dar aula domingo? Eu falei, porque eu passei mal. Meus vizinhos de baixo, não sei se escutaram meu banheiro a noite inteira. Olha lá, ó, tá vendo? Para falar. Ai, aquelas ironias santas de Deus, né? Que eu nunca passo mal, nunca. E olha que eu fico com os netos, eles vêm com intoxicação, Wagner, eu passo ilesa. Essa vez eu tinha ficado com os netos, eu falei assim, Lucas, eles estão bem? Tão ótimo, mãe. Eu falei, obrigada a Deus, acho que é para mim mesmo esse workshopping aqui. Então, ainda me sinto um pouquinho fraca, mas vai dar. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, usa desse tempo para a gente entender um pouquinho dos dilemas quanto à nossa alimentação, a alimentação de pessoas queridas, de pessoas que nos procurarem, ó Deus, que o Senhor realmente possa estar aqui, ó Deus, e que possamos ver a tua boa mão na direção até da nossa alimentação, ó Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus criador e bondoso, que deu tudo o que a gente precisa, ó Deus. E que o nosso foco possa estar, ó Deus, em se alimentar para a tua glória, ó Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre alimentação e aí eu me lembrei sobre os meus avós. Eu tenho de um lado os avós libaneses e do outro lado os avós italianos, né? E eu passei a minha vida inteira, até praticamente a adolescência, morando em São Paulo. Então, íamos de São Paulo visitar os avós, que moravam em cidades bem próximas. Então, a primeira coisa que nós fazíamos era chegar na casa da minha avó italiana. Então, aquela nona baixinha, no fogão a lenha. O meu avô tinha uma horta, que inclusive ele supria grande parte da cidade com a horta dele, criava galinha, criava coelho. E eu me lembro da minha nona ali naquelas panelonas, né? E era aquela comida de substância. Era polenta, era bolo, era... Mas era uma comida que praticamente era colhida no quintal. Né? Eu não me lembro. Bom, a cidade era um ovo, é pequena até hoje. Eu não lembro nem da minha avó ir no mercado, né? Então eu acho que tudo era produzido praticamente na casa dela. Aí passávamos ali, depois íamos para a avó libanesa. A avó libanesa era charutinho de folha de uva, era quibe, era esfirra, era coalhada, né? Não existia manteiga para passar no pão, só passava coalhada. E era uma comida muito trabalhosa de ser feita. Por um outro lado, era uma comida cheia de proteínas. Só que a folha de uva ela era colhida na parreira que estava no quintal. Né? Tudo isso para dizer que mudou muito a nossa forma de se alimentar. E nessa mudança do que eu vi, eu já não vivi, porque eu morava em São Paulo.
E em São Paulo, a minha mãe não tinha 1 metro quadrado de terra. E mesmo que tivesse, ela não ia plantar, porque ela fez exatamente o contrário do que ela viveu. Ela era louca por leite condensado, porque quase que na casa dela não tinha, e coisas desse tipo. Então, ela gostava de coisas prontas. E em restaurante, para ela, self-service era uma maravilha, porque ela ficava fascinada com aquele tipo de tanto tipo de comida, porque, por incrível que pareça, eu fico fascinada quando eu vou num restaurante árabe. Ela ficava fascinada com arroz e feijão, que quase não tinha na casa dela. Era uma iguaria, né? Então, assim, vejam como é que é, e eu acho que enquanto eu estou falando da minha infância, você lembrou da sua, né? Muito provavelmente você tem alguma ligação com o alimento que ou te traz boas lembranças ou você quer fugir daquele hábito que a sua família tinha. É verdade ou não é? Ou nós queremos, puxa vida, vou comer isso aqui me traz tanto prazer, tanta emoção gostosa. Ou a gente faz exatamente o contrário. Meu Deus, na minha família comia-se que nem... Eu não quero nem pensar, eu não quero nem fazer. E muitas vezes a nossa alimentação, ela é movida pela nossa emoção. E esse é um perigo. Os colegas que vieram antes de mim, eles deixaram bem claro para a gente coisas como depressão, toque, bipolaridade, borderline, e estas coisas, elas também, tudo isso que nós aprendemos, eles norteiam um pouco até a nossa alimentação. Quando nós formos aconselhar pessoas com problemas alimentares, nós vamos nos deparar com pessoas com transtornos mentais, às vezes, por conta disso. Então, o foco não é simplesmente ou somente a alimentação. Só que a Bíblia fala muito sobre alimento. Então, vamos fazer aqui uma memória. Gênesis, o que fala de alimento ali? Já começa ali. Vamos, gente, eu não vou dar aula sozinha. Deus deu as plantas e os animais também, né? Hã? Depois, né? As plantas. O que mais? A oferta de Abel e Caim, antes. Oi? Isso, a fruta, né? Tínhamos uma ordem, tínhamos ali um self-service e tínhamos uma ordem para não comer somente um daquele banquete que estava sendo oferecido. E ali já começou o distúrbio alimentar, né, gente? Ali já começou, puxa, eu vou pela minha emoção. Eu não vou pensar para comer. Eu vou pela emoção. Deve ter alguma coisa interessante naquele fruto. E aí a gente vê Jesus, né? Gente, o Antigo Testamento tem ordens sobre a provisão, tem ordens sobre o que pode e o que não pode comer para o bem daquelas pessoas, porque nem todo tipo de comida era muito bem cuidado, né? Que nem carne de porco, esse tipo de coisa que hoje a gente tem tudo muito controlado, aquela época não. Tem cuidados com água, tem cuidados com várias... A lei ela era muito completa para a saúde das pessoas, né? Aí vem Jesus, que nos dá liberdade para podermos fazer as nossas escolhas, porque quando Jesus morre, nós somos livres, inclusive para nos alimentar. Toda a lei caiu por terra e nós podemos ser livres para comer e fazer nossas escolhas. E Jesus, ele é envolvido em vários momentos que a comida aparece, né? Vamos pensar a primeira aparição pública de Jesus no seu ministério, ele estava numa festa de casamento, né? Então, a Bíblia ela é riquíssima quando fala de alimentação. Eu distribuí vários textos bíblicos porque nós vamos usar muito a Bíblia. Então, eu fiquei pensando que
coisa maravilhosa que é quando a gente pensa no transtorno alimentar, nós estamos trabalhando com a criação de Deus. Nós estamos trabalhando com a criação tanto da parte alimentar, das plantas, os animais, até mesmo os insumos químicos para fazer alguma coisa industrial, né? Tudo foi criado por Deus, e nós estamos trabalhando com a criação, que somos nós, o nosso corpo. Então, um transtorno alimentar diz respeito, muitas vezes, a um pecado contra a criação do Senhor. Ou porque eu idolatro o alimento, ou porque eu idolatro o quê? O meu corpo. Que triste. Eu vinha comentando com o Wagner e falei assim, Deus criou tudo bom. E a gente deturpa, né, a criação do Senhor. Então, essas coisas me fizeram pensar bastante. Mas vamos pensar um pouquinho nas questões culturais e econômicas que diz respeito à nossa alimentação. Então, diferente dos meus avós, hoje em dia, nós não temos mais o hábito de cultivar nossos alimentos, né? Hoje em dia, o cultivo pessoal ele é muito restrito. No máximo, a gente tem alguns vasinhos com os temperinhos, né? Eu sei aqui que tem algumas pessoas que pegaram galinha para criar, para poder ter ovo, mas é muito raro isso. Outra coisa, nós temos eletrodomésticos. Não tem mais a minha avó lá, ó, naquela panelona, né? Que depois ainda ela tinha que lavar, porque o fogão a lenha deixava a panela preta. E ela não precisava ir para a academia, só o fato de cozinhar e de lavar toda aquela louça depois já dava um muque na veinha, que era um negócio assim impressionante, né? Então, os eletrodomésticos hoje em dia, eles facilitam todos os afazeres, né? Outro dia eu estava na casa da minha cunhada, que é doceira, e ela tem um negócio lá que mexe o doce sozinho. Eu falei, olha, eu nem sabia disso, né? Outra coisa que mudou também bastante é a questão de estoque, né? Nós temos geladeira, nós temos freezer, nós temos conservantes, e eles estendem a vida dos alimentos, para o bem e para o mal, né, gente? Hoje mesmo nós fomos comer, será que essa manteiga tá boa? Né? A gente tirou ela da geladeira ontem à noite para não ficar dura, e aí você fala assim, será que fez com que algum processo químico da manteiga azedasse ela, né? Então é para o bem e para o mal, porque aí a gente acaba comendo muita coisa química também. Outra coisa é a questão física. Nós hoje temos transporte público, carro popular, então muita gente hoje anda de carro, não anda mais a pé, avião, tudo isso diminui o nosso esforço físico com a locomoção. Nós não precisamos mais nem abrir e fechar o vidro, né? A gente aperta um botão. Então, o máximo que você exercita é o dedo, né? Você não precisa mais ter aquele trabalho. Os carros automáticos, você não muda mais marcha. Até das coisas que nos facilitam a vida, está mais fácil ainda. E com isso faz com que o nosso corpo se exercite cada vez menos. E hoje em dia é um novo tipo de trabalho, o trabalho do conhecimento. Diferente do meu vô, que precisava cuidar da terra, replantar alface, colher o tomate, ir de madrugada ver se tinha geada para cobrir lá a hortinha dele. Hoje o trabalho é mais intelectual, né? A gente faz sentado. E geralmente quem trabalha sentado tem uma garrafinha, ou com água, ou com suplemento, ou com café, uma barrinha, um pacotinho, né? Nós temos muitos pacotinhos que nós podemos abrir hoje em dia. E tudo isso fez com que mudasse nossa alimentação. Que coisa interessante, quando eu penso, não passou tanto tempo. Os novinhos acham que passou, mas não passou, tá? Não passou tanto tempo assim.
Agora, nós tivemos o advento da pandemia. O que aconteceu na pandemia com a nossa alimentação? Teve os dois lados. Teve aquele que danou a comer e teve o pessoal que se descobriu MasterChef, que começou a fazer pão com fermentação natural, que tinha tempo para fazer uma hortinha, não é? E nós começamos a ler mais, a estudar mais e ficar mais neurótico. Muito mais neurótico. Vocês estão rindo, mas é verdade. Então teve para o bem e teve para o mal. Teve aquele que danou a comer o que você fazia e teve aquele que nunca cozinhou e se descobriu na cozinha. Só que, gente, tudo isso são ciclos. E nós não podemos olhar para os modismos, para a dieta da moda. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus para agradar o Senhor com a nossa alimentação. Então, aqui, eu espero não cair em nenhum erro de criticar uma dieta, e nem vamos falar de dieta, ou de um comportamento e exaltar outro, porque o comportamento que tem que nortear a nossa alimentação é que a gente se alimente para a glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Se você come pouco e está prejudicando o seu organismo, você está pecando. Se você come muito e está prejudicando o seu organismo, você está pecando. Se o seu ídolo é o seu corpo, está errado. Se o seu ídolo é a comida, por mais fantástica e orgânica que ela seja ou não, está errado também. Então, a minha ideia é trazer esse tipo de pensamento aqui para a gente poder trabalhar, tá bom? Outras coisas que mudaram também, a industrialização dos alimentos trouxe a necessidade de alterações químicas, eu falei um pouquinho disso. O advento dos meios de comunicação, né? O dia inteiro você recebe receitinha, não é? O dia inteiro também você recebe que isso faz bem e isso faz mal. Né? E essas coisas mudam, né? Ora o ovo é vilão, ora o ovo é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, ora não pode manteiga, ora só pode manteiga. E a gente vai sendo encharcado dessas coisas e esquece de abrir o quê? A nossa Bíblia, às vezes. Né? Comer não é somente um prazer, mas é uma necessidade. Então, nós precisamos nos alimentar para manter a criação do Senhor, que é o meu corpo. As escolhas alimentares, elas são moldadas pela cultura. Falei, casa da avó italiana era de um jeito, casa da avó libanesa era de outro. E a minha eu tento fazer a fusão das duas, né? Nós possuímos uma condição muitas vezes financeira, que eu posso ou não posso comprar tal alimento, o meu gosto pessoal, né? Gosto de carne vermelha, gosto de carne branca, não gosto de carne, gosto só de vegetais. A posição social, religiosa, né? Algumas religiões elas impedem ou promovem alguns outros tipos de alimento, mas o grande problema são as nossas emoções. Então, comer pelas nossas emoções é que é o grande problema. E nós vivemos uma relação de amor e ódio com a comida. Né? Ora você, que delícia, vou comer, passei do ponto, aí você odeia aquela comida, você não quer mais ver a comida pela frente. Né? E o grande problema é quando a gente se alimenta por causa da fome da alma, e não por causa da fome física. Então, esse que é o nosso grande problema. O que são distúrbios alimentares, então? O que aconteceu? Já foi falado aqui do livro dos transtornos e dos distúrbios, e como crescente número de problemas alimentares começou a aumentar, foram rotulando, digamos, colocando nomes, né, nos diferentes tipos de distúrbios alimentares, né? Categorizou esses grupos. Só que uma coisa que me assustou foi esse índice aqui.
Dos transtornos mentais, os distúrbios alimentares são os que mais matam. Eu achei isso bem triste de pensar. Então, dos distúrbios mentais, de 18% a 20% da pessoa que tem um distúrbio alimentar, é lógico que nós vamos ver que isso não vem sozinho, tá? Sem nenhum problema mental, né? Nenhum transtorno mental. Geralmente vem associado. Mas a pessoa que deixa de comer, ou a que tem compulsão, isso leva a um desajuste do seu organismo. E as pessoas que têm realmente transtornos alimentares, elas podem vir a óbito por conta disso. Diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, toque. Dificilmente a pessoa que tem toque vai morrer, né? Então, nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação também. Eu separei 4 transtornos para a gente conversar. Como eu disse no começo da aula, não sou especialista, não sou formada nisso, então vou tentar passar para vocês da forma mais simples possível. E eu separei esses transtornos, eu vou descrever o transtorno. Nós vamos olhar para princípios bíblicos que falam sobre isso e como que é o coração da pessoa que tem esse tipo de transtorno, ok? Perguntas, vocês perguntam para os nossos colegas médicos que aqui estão, tá? Então, não vou me atrever. Vamos lá. Primeiro item da minha listinha é o transtorno dismórfico corporal. Dismorfia é você se enxergar de um jeito e ser de outro jeito. Esse termo é usado bastante para as pessoas que têm uma visão diferente do seu sexo. A gente usa bastante essa palavra dismórfico, né? Para quem é homem e se enxerga como mulher, ou é mulher e se enxerga como homem. No caso de transtorno alimentar, o dismórfico, ele exagera em alguns detalhes do seu corpo e ele não tem uma noção visual correta de como ele é. Então, por exemplo, uma pessoa, ela acha que ela tem um nariz muito protuberante. Ela o tempo todo, o problema dela é o nariz. Ela se olha, ela joga o cabelo, ela tenta pôr um óculos que tampe o nariz, ela vive para o nariz. Ninguém nota. A única pessoa que nota é a pessoa que tem a dismorfia. Então, ela tem algumas formas de agir repetitiva, ou ela passa na frente do espelho o tempo todo, ou ela tampa o espelho porque ela não quer se ver. E isso consome o dia dela. Essa pessoa sofre, gente. Não adianta você falar, imagina, você não tem o nariz grande. Não adianta falar isso. Esta pessoa sofre porque você pode falar o que for, ela se enxerga daquela forma. Por isso que eu falei que está sempre muito associado com algum transtorno mental também, tá? Então, ela tem movimentos repetitivos, tá? Ela mentalmente, ela se compara com o outro. Quem sabe eu tivesse a boca da Angelina Jolie, né? Então, o tempo todo ela está em comparação. Todo mundo é melhor que ela. Só ela tem aquele problema. E isso tem muito a ver com a alimentação também, porque às vezes a pessoa tem um corpo ok e ela fica nos detalhes. Poxa vida, eu pus essa blusa e apareceu este tanto de bainha do lado da minha cintura. Então ela não se enxerga e ela tem um ídolo, que é ou aquele problema que ela acha que ela tem, ou é tentar resolver aquele problema. O Senhor não está nessa história. Quem está nessa história é o seu corpo. Tá? Deu para entender qual que é esse transtorno? Acho que todos passamos por isso de vez em quando. O problema é quando você fica fixo.
Vamos então aos princípios bíblicos que a gente pode nortear uma pessoa com esse tipo de problema. Quem está com 1 Pedro 3, 3 e 4? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Grande valor para Deus é a beleza interior. Podemos nos preocupar com a beleza exterior? Sim, podemos. Mas qual é a nossa prioridade? Quando eu me preocupo com a beleza interior, a minha beleza exterior ela vai para o lugar certo. Ela vai para o lugar certo. Então, este é um dos princípios. 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Gente, olha que coisa interessante. Foi pago um preço pelo meu corpo. Jesus pagou esse preço. Ele morreu por mim. Eu não pertenço a mim. Então eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Esse texto fala, glorifiquem a Deus com o quê? Com o seu corpo. E inclusive com a forma que eu me alimento. Eu preciso glorificar a Deus. Isaías 42, 8. Quem pegou? Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. A pessoa que tem dismorfia, ela se preocupa em ficar cada vez melhor dentro daquilo que ela acredita que é uma boa aparência, para receber elogios. E esse texto fala que Deus não divide os elogios com ninguém. Os nossos elogios têm que ser para o Senhor. João 13, 14 a 17. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Isso. Esse texto quer dizer o seguinte: se eu tiver menos preocupado comigo e mais preocupado com os outros, a minha relação com o meu corpo vai para o lugar certo. Quando o foco não sou eu, aquela banha que saiu da cintura para o lugar errado, a idade que vai pesando, quando estas coisas forem para o lugar certo, aí eu consigo pensar nisso, né? O foco precisa sair de mim para o serviço ao outro. Como que é o coração da pessoa que tem dismorfia corporal? Gente, eu falei da cinturinha, da banha, mas a pessoa dismórfica é o extremo, tá? Aquela preocupação, muitas vezes, a roupa apertou, preciso voltar um número. Se ela não virar a sua idolatria, ela não tem problema. O dismórfico, ele é ao extremo. Ele vive para isso. Ele não se conforma com quem ele se vê, da forma que ele se vê. O coração do dismórfico, então, ele quer ser amado e aprovado pelas pessoas. Você pode falar que você ama aquela pessoa do jeito que ela é, ela não se conforma com isso. O tempo todo ela quer a opinião dos outros. E isso é muito doloroso, porque você não consegue a aprovação de todo mundo. Se ela pegar alguém olhando para ela, ela já vai acreditar que aquela pessoa está olhando o defeito que ela acredita que ela tem. Ela não consegue tirar aquilo da cabeça dela. E isso acaba sendo muito doloroso, porque ela vive para isso. O tempo todo ela está pensando nisso.
Alguém está com Provérbios 29 e 25? Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Isso. Isso é temor a homens. Eu olho, eu acho que aquela pessoa está me julgando. Eu acho que eu não estou adequada. O que vão pensar de mim? Então, o tempo todo a pessoa está pensando no que o outro está pensando dela. E isso é orgulho, porque na verdade ela está pensando nela, né? Essa busca por um ideal de aparência, quer seja algum problema físico, se é que a pessoa tem, quer seja quanto à sua alimentação, provoca muito medo. Então a pessoa ela tem a tendência muitas vezes de ficar reclusa, de não se expor, quer seja com a sua vestimenta, quer seja na hora de alimentar, ela não se alimenta na frente dos outros, ela vai perdendo o convívio social por medo. E esse texto de Romanos 12, de 9 a 21, com quem ficou? Com a Cíntia. É um texto grande. Eu queria que vocês prestassem atenção que esse texto vai falar de medo e de amor, tá? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe os que perseguem. Abençoem-nos. Não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Obrigada, Cíntia. Vejam que esse texto, gente, para quem está aconselhando alguém que tem o coração idólatra, pega esse texto e fala assim: cada dia você vai fazer uma dessas ações em prol do outro. E a pessoa vai parar de pensar nela. Então, quando eu tenho medo, a coluna azulzinha ali é o que passa na minha cabeça. O medo faz eu pensar: o que será que estão pensando de mim? É lógico, quando eu recebi a tarefa de dar essa aula, a primeira coisa que eu tive foi medo. Gente, eu não estou em plena forma. Vão falar bem a Rose, que é fofinha desse jeito, vai falar de comida? Passa na cabeça da gente, porque eu estou pensando em mim. Agora, quando eu penso em amor, o meu pensamento vira: o que eu posso fazer para o outro? Então, minha cabeça vira. O medo faz com que eu não vou me abrir muito. Eu preciso manter. Então, é uma pessoa geralmente superficial. Quando eu penso em amor, eu sempre penso: eu vou chegar mais perto para demonstrar o amor de Deus por essa pessoa. Quando eu sou movida por medo, eu não quero que descubram os meus fracassos. Quando eu sou movida pelo amor, eu não me importo se descobrirem os meus fracassos. Eu quero demonstrar meu amor. Quando eu sou movido pelo medo, se eu falhar, vão rir de mim. Quando eu sou movido pelo amor,
não me incomodo de rirem de mim. Né? O mais importante é que eu dê um bom testemunho. Então, nós podemos olhar para essas duas colunas e, pensando no dismórfico, que está olhando para si, a gente pode ajudá-lo. Qual coluna que você está? Né? Então, é uma outra forma de ajudar. Segundo transtorno alimentar, anorexia nervosa. A gente escuta falar bastante desse, né? Esse é um transtorno que era bem comum entre as modelos, né? Hoje em dia, como está na era da inclusão, então o pessoal tem trabalhado, graças a Deus, bastante para tirar. Tem cadeiras aqui, meus queridos, se vocês quiserem, tá? Para tirar esse foco da magreza, né? A anorexia, ela é muito confundida com bulimia. Vou falar de bulimia depois, tá? Nós vamos falar da anorexia. A anorexia é você se restringir de calorias, ou seja, o seu corpo requer um X de calorias, você dá menos caloria, levando a um peso significativamente baixo para a constituição física que você tem. É um medo intenso de ganhar peso. Já conviveu com gente que o tempo todo não quer engordar? É neurótico. É neurótico. O tempo todo a pessoa, o dia dela gira em torno de eu não posso ganhar peso. E aí ela faz de tudo para isso. Ela come menos e ela... É isso. Se pesa de manhã, de tarde, de noite, vê quantas gramas foi a mais, né? E ela faz com que o seu corpo... Por isso que tem aquele problema de as pessoas que têm transtornos alimentares ter um alto índice de morte, porque muitas vezes a pessoa chega num ponto que ela não tem mais o que consumir de caloria, de tão magra que a pessoa está. Então, realmente é uma neurose, um transtorno mental, onde a minha vida eu passo o dia contando caloria, pensando que eu vou comer o que eu não vou comer, que eu não posso engordar, e eu dou para o meu corpo menos do que ele requer. Então, esse é o grande problema da anorexia nervosa. E é chamada nervosa porque não é aquele controle saudável do que você come, tá, gente? Passou do limite. Tudo que eu estou falando aqui é aquele que passa do limite. Então, vamos para textos bíblicos. Como que eu posso ajudar a pessoa com anorexia? 1 Timóteo 4:8. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Isso. Aqui está falando da atividade física. Ela é boa, tá? Não tem precedente para você não fazer atividade física. Eu falei para o Wagner assim, Wagner, já pensou o que seria das academias sem o espelho? Já pensaram? Pode faltar qualquer coisa na academia, mas não pode faltar o espelho. Nós vemos homens e mulheres fazendo aquela postura, vendo se o muque já chegou onde tinha que chegar. E agora ainda o celular, né, gente? Porque a cada exercício é uma foto. Mas eu estou brincando, mas o anoréxico, ele precisa perder calorias. Essa é a meta da vida do anoréxico. Então, nós temos aí, a atividade física é boa, mas a gente tem que se exercitar com a piedade. Isso é mais importante. Não percebe que ele está tão magro, ele tem a dismorfia também, mas a vida dele é para perder peso. Né? 1 Coríntios 6:12. Quem está? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso. Tudo é permitido.
Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Jesus morreu para nos dar liberdade, meus queridos. Eu já vou liberar vocês para a compulsão alimentar. Espera aí. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Então, você sabe, tenho pressão alta, tenho diabetes, tudo é permitido, mas eu tenho que me conter com algumas coisas. Mas tomar cuidado. 1 Timóteo 4, de 4 a 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Esse item é muito importante. Tudo que Deus criou é bom. E nós precisamos receber com ação de graças. Eu acho que todo mundo aqui que tem filho ou teve filho pequeno ensinou os filhos a agradecer o alimento. Não pode ser mecânico. Eu realmente estou grata porque hoje tem arroz e feijão. E eu não vou ficar pensando, meu Deus, só tem arroz e feijão, eu não vou comer nenhuma proteína, eu estou grata por este alimento. De verdade, ou eu faço aquela oração para benzer mecanicamente. Gratidão, porque nós temos o que comer. E às vezes nós deixamos isso muito no mecânico. Tomem cuidado com seus filhos, se faz aquela oração repetitiva, explica por que estamos agradecendo o alimento. É uma ordem, tá, gente? Receber com ação de graças. Eclesiastes 9, 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Olha que legal. Podemos ter prazer no comer e no beber, com moderação, tá? Mas nós podemos. Eclesiastes está falando que Deus se agrada depois que você trabalha, que você tem o seu salário, que você tem, você pode fazer, desfrutar de prazer. Deus se alegra que a gente desfrute de prazer. Colossenses 2, de 20 a 23, quem está? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Gente, que texto! Se nós estamos ouvindo o mundo dizer não prove, não toque, não coma, esse texto está falando é de pouco proveito. A nossa visão tem que ser para a santidade. Isso tem que ocupar nossa mente. Né? Eclesiastes 7, 15 e 16. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruía você mesmo. Isso, aqui está falando da moderação. Nem tão justo, nem tão sábio. Moderação. Né? Equilíbrio entre o prazer, entre o cuidado. Romanos 12, 21. 14, 21, perdão. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Isso. Se eu vou fazer meu irmão a pecar, eu me abstenho aquilo por amor a ele, não pensando em mim. E hoje em dia, às vezes, a gente tem até receio de receber algumas pessoas para jantar. Porque você fala assim, meu Deus, o que eu sirvo? Eu já não sei mais o que eu faço. Né? Porque eu fico pensando se a pessoa tem... É diferente se a pessoa tem algum problema realmente fisiológico. Né? Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Eu lembro uma vez nós fomos convidados para um almoço
Estávamos de férias e o Wagner falou assim, posso levar um vinho, alguma coisa? Uxa, eu tenho um tio que tem problema de alcoolismo, você tem problema de não levar? A gente não ia morrer de não levar o vinho. Amor àquele tio, amor àquela pessoa. Eu posso me abster de algumas coisas por amor ao próximo, tá? E o último, para depois a gente controlar nossa glutonaria, João 4:34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Isso. Nós temos que nos alimentar subordinado a fazer a vontade de Deus. Esta tem que ser a forma correta da nossa alimentação. Intervalo e a gente volta, gente. Vamos pensar um pouquinho, então, no coração do anoréxico, né? Como que funciona o coração? O anoréxico, ele tem uma visão corporal que é desenhada por valores do mundo. E se ela é desenhada por valores do mundo, ela muda, né, gente? Esse desenho que o anoréxico compra, ele muda. Se você pensar nas pinturas de bem antigamente, aquelas mulheres rechonchudas, elas eram o alvo da beleza, né? Aí hoje, se você pensar, elas seriam excluídas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o anoréxico, ele olha valores endeusados pelo mundo, tá? A mudança precisa começar pela renovação da mente, como a gente já viu em vários transtornos que a gente estudou aqui, tá? A pessoa fica tentando se encaixar num padrão que foi colocado pelo mundo. E se nós lembrarmos que Deus criou cada um de nós, nós temos pessoas de estatura baixa, de ossos largos, pessoas mais longilíneas. Nós não temos como nos encaixar na forma que o mundo coloca, no número que o mundo coloca. Se você vai fazer compra, você sabe que o seu manequim nunca bate com aquela etiqueta. A etiqueta é feita pelo mundo. E essa etiqueta muitas vezes nos causa alguns problemas emocionais. Que você fala assim, meu Deus, eu não usava 44. Mas você vai medir, o 44 tem a medida do 42 de antigamente. O mundo está moldando a forma da gente pensar. Por isso que o anoréxico sofre tanto, porque ele só olha para o mundo. Nunca consegue alcançar o padrão proposto. Os modismos de dieta, a pessoa fica maluca tentando se enquadrar nos modismos de dieta, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Cada um tem um corpo desenhado por Deus, um problema fisiológico que pode ou não pode, você não pode sair por aí, né? Então, este é o coração do anoréxico. Vamos falar um pouquinho de compulsão alimentar agora. Esse é um item que eu fico às vezes preocupada, porque os textos que nós vamos ler, geralmente está escrito orgias, e orgias às vezes a gente vai muito para o lado sexual, mas orgia é tudo aquilo que passa do limite, né? Então tudo aquilo que passa do limite, o prazer em excesso, tanto sexual quanto de alimentos, vira uma orgia, né? E é interessante como a gente brinca com esse transtorno. Como a gente brinca, é um pecado comer demais. E facilmente a gente faz uma piadinha sobre esse assunto. E esse assunto geralmente está ligado com práticas sexuais inadequadas. Mas a gente não brinca com adultério, com lascívia, e a gente brinca de comer demais. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de postura.
E é por isso que às vezes as pessoas caem nesses outros opostos de ficar tão fixa pensando no seu corpo. Tá? Então, nem aqui, nem aqui. Né? Eu falei que é uma luta de amor e ódio. O que é compulsão alimentar? Ingestão grande de alimento num determinado período. A pessoa dana a comer. Não é um dia ou outro eu passei do limite. É um hábito. A pessoa estipula aquele prazo e come. É um sentimento de não conseguir parar de comer ou controlar o que está comendo. Ela acha que ela não consegue parar. O episódio de compulsão alimentar está associado a comer rápido, a pessoa se sente cheia ou desconfortável, come grandes quantidades, mesmo que não tiver fome, geralmente come sozinho, porque sente vergonha, sente-se desgostoso depois que comeu, deprimido e culpado. E nem, não sente o gosto e nem saciedade, né? Não sente o gosto da comida e nem saciedade. É triste também. É tão triste como se abster das calorias que são necessárias. Tá? Tem um sofrimento constante com a compulsão. Então, comeu muito, comeu escondido, comeu rápido, comeu demais, vem a culpa. Só que na próxima vez ele não consegue se controlar de novo, come muito, come rápido, come escondido, vem a culpa e fica esse ciclo. É muito triste, muito triste. Vamos lá aos princípios bíblicos sobre compulsão alimentar. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, tonaria, como você falou, e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É sério, hein? O assunto é sério. Olha em que lista está a glutonaria. E a advertência que tem. Então nós não podemos brincar com o assunto. Eu como mesmo. Só hoje. Né? E a gente vai brincando com esse tipo de assunto. E cuidado na nossa mesa. Cuidado com os nossos filhos. Não tem graça. Nós precisamos fazer ações de graça e nos alimentar para agradar a Deus com o meu corpo. Essa é a forma correta. Romanos 6, 11 e 12. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não deixe o seu corpo dominar. Tem uma ordem. Quando tem uma ordem, eu costumo dizer, é porque é possível. Não dá para falar eu não consigo. Tem uma ordem. Não deixe o seu corpo te dominar. Então, é possível cumprir. Jesus nunca daria ordens para nós que nós não pudéssemos cumprir. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso. Vamos pensar. Se nós sentamos à mesa, nós demos graças pelaquela provisão daquele dia, nós já trouxemos o Senhor para a mesa, nós vamos ter uma outra mentalidade ao nos alimentar. Vê como tem uma progressão? Romanos 13, 13 e 14. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os
desejos da carne. Olha só, lembra que a palavra orgia, glutonaria, tá? Vejam, falou de imoralidade sexual, falou para a gente não ficar premeditando. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela faz os seus estoques. Gente, compulsão alimentar nem sempre é obeso, tá? Só lembrar disso. Às vezes a pessoa tem atitudes de compulsão e não é obeso. Então, a pessoa fica premeditando. Vai ter tal festa, eu vou me acabar de comer. A pessoa fica premeditando aquele tipo de atitude, né? Quem nunca foi num casamento e não conseguiu chegar na mesa de doce, né, gente? É um horror. Ali você vê... Fala, quem quer falar? A pessoa também, ela já pensa na próxima alimentação. Vai que eu não chego em tempo. Exatamente. Pronta para comer na bolsa, em algum lugar. Exatamente. Oi, fala. Uma coisa com uma relação com comida que eu acho que é muito insalubre, que é essa coisa, a comida premia, né? A comida Isso, eu mereço. Eu mereço. E a gente começa com as crianças. Uhum. Quantas vezes uma criança chora, aí você dá um biscoito, né? E dá uma coisa para... Então, a gente nem para ver por que ela está chorando, mas dá um biscoitinho. Uhum. Vocês escutaram aí no fundo? Que muitas vezes o alimento é prêmio. E começa pela criança, que às vezes chora e a gente vai dando coisas para que ela pare de comer. É isso mesmo. E a gente se premia. Quando a gente está triste, a gente come. Quando a gente tem algo para comemorar, a gente come. Gente, lembre-se, não é errado. É a medida que é errado. Tá? O coração de quem tem compulsão alimentar, então, tem uma insatisfação em alguma área da vida, ou com a vida em geral. Então, ela tem um problema. O que guia a pessoa a comer desenfreadamente. Então, ela come porque ela está muito triste, ela come porque ninguém gosta dela, ela come porque ela foi chamada a atenção no trabalho. E é gozado que isso serve para comer e serve para não comer também. Né? Por isso que eu falei no começo que o alimento é uma relação de amor e ódio que nós temos com ele. Tá? Elas buscam tapar com o alimento um buraco da alma. Então, aquela tristeza ou aquela alegria que deveria estar no altar do Senhor, está na minha mesa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Lembra que lá em Eclesiastes falou que nós podemos ter prazer. Tá? Uma coisa não anula a outra. As emoções, elas ficam cada vez piores da pessoa que tem compulsão alimentar. Ela fica muito entristecida. Por isso que existe muita piada. Porque tenta tapar a sua compulsão com algo cômico. Aquele comediante, como é que chama? O Hassum, ele fala que muita gente falou que ele perdeu a graça depois que ele emagreceu, né? Para mim ele já era sem graça, mas aí é gosto pessoal, né? Mas parece que está associado, né? Porque a pessoa obesa, ela acaba rindo dela mesma para disfarçar, então parece que fica associado e a gente tem que não deixar isso acontecer. Agora nós vamos falar da bulimia nervosa. Acho que esse é um dos quadros mais desafiadores, cuidadosos e cruéis. E esse aqui, nós podemos ajudar o coração dessa pessoa, mas essa pessoa precisa de uma ajuda médica. Né? A bulimia nervosa, ela pode estar associada ao dismórfico, ele não tem noção da sua aparência, tá? Aquele que tem compulsão e pode também ao anoréxico. Os três podem vir a ter a bulimia. Porque o que é a bulimia? Ele come, ou ele tem alguns episódios, ou que ele acha que ele comeu demais, ou que realmente ele comeu demais. Ele pode se enxergar
com uma outra visão do seu corpo, então ele pode ter a dismorfia, e aí ele tem comportamentos compensatórios, que é vômito, uso de laxante, exercício físico sem parar, tá? Jejum excessivo, não é um jejum espiritual, é um jejum de alimento. E aí ele começa a ter quadros muito danosos para o seu corpo. Então, este aqui é um caso já no extremo, que pode vir dos 3 transtornos anteriores e chegar nisso aqui. Só que este comportamento, para falar que a pessoa é bulímica, fala que ele tem que, pelo menos uma vez por semana, durante um mês, estar com esse tipo de comportamento. Às vezes a pessoa teve um episódio, e aí ela se tocou, eu não posso fazer isso, estou agredindo o meu corpo, e ela não é considerada um bulêmico. O bulêmico é constante. Pelo menos uma vez por semana a pessoa comete essa atitude de compensar a ingestão de alimentos, ou o que ela acha que ela ingeriu a mais, porque nem sempre ingeriu, tá? E ter esse tipo de mecanismo. E aí é danoso, né? Começa pelos dentes, que por conta de muito suco gástrico vão se desgastando, problemas na boca, além do corpo que vai embora. Então, esta pessoa realmente ela está num quadro já exageradíssimo, por isso que eu falei que é um dos transtornos que mais matam, dos transtornos mentais, porque começa aqui, mas prejudica todo o corpo. Princípios bíblicos, praticamente os que nós já vimos, porque está ligado a todas as outras transtornos que a gente viu, né? Só que é um quadro acima. Esta pessoa, primeiramente, ela precisa tratar o físico, porque senão ela não consegue nem te escutar. Então, quando a pessoa está neste caso, ela precisa uma busca grande por ajuda médica primeiro, né? Porque às vezes a desnutrição faz com que ela não consiga nem se concentrar no que você tem a dizer. O problema do bulímico, do coração da bulimia nervosa, é que a pessoa acha que ela tem o poder, ela tem o controle. Come muito, dá um jeito de botar para fora. Então, esta pessoa, ela tem uma luta com o poder na vida dela. Em vez dela estar submetida ao Senhor, que é o nosso Deus e que cuida de nós, ela resolve os problemas dela. Então, ela dá um jeito de resolver os problemas. Então, é um coração idólatra e que ela acha que ela está sozinha, ninguém pode me ajudar, eu vou dar um jeito. Então, ela raramente procura ajuda, as pessoas ao redor é que começam a perceber, né? E ela acredita que ela precisa assumir o controle da vida. Completamente fora do que o Evangelho diz para a gente. Nós precisamos entregar a nossa vida e não ter o controle da nossa vida, né? Então, você vê como tem uma descompensação da pessoa com a parte espiritual, com a sua parte física. Temos aqui ainda 3 outras disfunções que estão muito em moda. Eu não vou falar delas, que não dá tempo, depois, se vocês quiserem procurar. Vigorexia é a prática exaustiva de exercícios. Aquela pessoa que vai 2, 3 vezes ao dia para a academia, não para de fazer exercício, corre o dia inteiro. O pessoal lá atrás está falando que não sofre disso, né? Os cabecinha branca. Tá muito engraçada aquela fileira lá atrás. Oi? Só compulsão. É. Mas isto aqui também é um problema, meus queridos. Olhem, é sem fim. Também existem modismos quanto ao exercício físico. E nós precisamos tomar cuidado. Quanto tempo isso aqui está ocupando do meu dia? Eu faço isso para a honra e glória de Deus? Eu faço isso porque eu não tenho mais a horta, eu não tenho mais que levantar o vidro do carro, eu não caminho mais para ir para o trabalho, então eu estou
gastando a energia que eu teria que gastar no dia, ou eu faço isso por poder até. Eu quero ficar cada vez mais forte, eu quero correr cada vez mais rápido, né? Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Fala, Paulo. Só, eu acho que é importante a gente colocar o bombardeio que nós nos submetemos via rede social, a mídia, a esses valores que não são valores do Senhor. E esse bombardeio, nós nos deixamos nos submeter, sim ou não. Isso. Sendo que Paulo fala para a gente pensar em coisas que são do céu, do alto, e não nas coisas aqui da terra. Os valores são de Cristo, não os valores da terra. Isso. Mas nós nos vemos bem participantes do reino das trevas e da luz ao mesmo tempo. Isso é um equívoco enorme nesse tipo de Isso. O Paulo está falando aí da gente tomar cuidado como a gente é bombardeado com a mídia em relação à prática exaustiva de exercício. Fala, Oswaldo. Eu queria só mencionar que eu li uma reportagem recente expondo uma grave situação atual. Domingo de manhã está sendo um tempo especial para que as pessoas possam cultuar o corpo. Então elas estão trocando o alimento espiritual, católicos, protestantes, e elas vão para academias, para as praças, para o taquaral, então há essa troca na adoração. Deixa de adorar a Deus para adorar o próprio corpo e se dedicam a isso. Isso, nós que passamos pelo taquaral para vir aqui, né? Domingo de manhã é o dia das corridas, né, gente? E a pessoa perde até o vigor, talvez, para vir aprender. Porque nós estamos em exaustão quando a gente já fez o exercício físico. Ortorexia. Esse aqui é aquele... Parece bom, sabe? Parece que é uma coisa legal. Mas é a busca incessante por comer alimentos ditos saudáveis. E a pessoa fica olhando se você comeu bacon, né? Então, ela não pensa só nela, ela ainda te julga, né? Mas precisamos tomar cuidado. Precisamos nos alimentar bem? Sim. Agora, quando você deixa de conviver com alguém porque não vai ter a comida que você acha que é a comida saudável e você não senta na mesa com o irmão em Cristo por isso, o que está tendo mais peso na sua vida? Que atualmente existe uma crença no vegetarianismo, no veganismo. É tipo uma crença. E isso leva a alguns distúrbios no organismo. Olha lá, a doutora aqui falando que às vezes o veganismo ele leva a alguns distúrbios também. Então, às vezes a gente acha que por ser vegano você é mais saudável e nem sempre. E não é só o vegano, tá? Então, temos que tomar cuidado com a obsessão por esse tipo de comida. E a pregorexia, que é a preocupação extrema quando a gestante ganha peso. É um outro tipo de transtorno também. Então, é aquilo, se o bebê pesa 2 quilos, é 2 quilos que eu tenho que engordar. Isso é um cuidado que tem se tido ultimamente, porque existe um problema mental até da pessoa quando ela está grávida, tá? Eu achei interessante esse quadro, meus queridos. Ele tem 2 partes, porque não coube tudo aí. Tem um livro que chama Esperança para Almas Famintas, do Mark Shaw. E ele fez esse quadro que eu achei bem interessante. Palavras que o mundo usa, que estão ali em azul, as palavras que Deus usa e os princípios bíblicos que nós temos para enxergar essa diferença. Não vai dar tempo da gente ler esses textos, mas olha que interessante. O que o mundo chama de vício, Deus chama de desejo escravizador. O que o mundo chama de depressão, Deus chama de desespero. Desespero é sem esperança, né? O que o mundo chama de compulsão alimentar, Deus chama de glutonaria, pecado.
O que o mundo chama sexy, Deus chama de comportamento de prostituta. O que o mundo chama de distúrbio alimentar, Deus chama de má mordomia com as coisas que ele deu. Vejam que ali as palavras são reconfortantes. E aqui as palavras estão expondo o meu pecado. Mais um pouquinho. O que o mundo chama de independência, Deus chama de rebeldia. O que o mundo chama de insegurança, Deus chama de temor a homens. O que o mundo chama de manipulação, Deus chama de engano. Eu gostei dessa outra aqui, que o pessoal fala em entrevista de emprego, geralmente, né? O que o mundo chama de perfeccionista, Deus chama de enganado. Alguém consegue ser perfeito? Então a pessoa está enganada, né? O que o mundo chama de popularidade, Deus chama de autoadoração. E o que o mundo chama de autoestima, no fundo, é orgulho. Eu achei muito legal. Estudem esse quadro. Deem nomes certos àquilo que é pecado. Nós não podemos, se a gente não chamar de pecado, nós não temos como tratar à luz da Bíblia. Então vamos dar nome ao pecado. Porque só dessa forma nós podemos nos arrepender e deixar que o sangue de Cristo lave esse pecado. Começando a concluir, gente, a primeira coisa que eu aprendi estudando sobre isso foi que nós precisamos ser gratos. Olha esse texto que interessante, fala: esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Estas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conheçam a verdade comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com oração e agradecimento. Meu desejo é que nossas orações hoje no almoço sejam diferentes. Que nós ensinemos as pessoas a serem gratas pelo que comem. Desta forma, nossa mente ela vai para o lugar certo. Posso ir? Outra conclusão aqui que eu queria tirar para que a gente pudesse pensar é não julgar. Geralmente quem gosta de comer livremente julga aquele regrado. O regrado julga o que come livremente. E nós fazemos isso nos nossos lares. E talvez desencadeemos até problemas e distúrbios alimentares sem perceber. Sem perceber. O julgamento é um problema. Ou a pessoa pode agir daquela forma que você julga, já que está me rotulando assim, vou mesmo fazer isso aqui. Ou a pessoa vai para o extremo oposto daquilo. Então, o julgar é um problema. E a palavra de Deus fala o seguinte: quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar a quem come de tudo. Por quê? Deus o aceitou. Vejam que tudo tem a ver com o Senhor, né? Olha que palavra edificante para a gente. Mais um. As pessoas têm que ser mais importante do que a comida. Nós precisamos valorizar com quem estamos dividindo o alimento. Certamente você, como eu, já recebeu aquela pessoa que, por mais que você tenha feito comida, você ficou olhando assim: será que vai dar?
Porque a pessoa enfia a cara no prato e dando a comer. E você já recebeu aquela pessoa que pergunta, foi feito com o quê? Tem isso, tem aquilo. Eu já tive uma pessoa que foi embora de casa porque eu estava frigindo uma carne e falou, que cheiro de coisa morta. Foi embora. Foi comer em outro lugar, né? Então, assim, o que é mais importante são as pessoas. Fala. Eu só acho que é importante adicionar que é um gesto de carinho e amor ao próximo, a gente se preocupar também com isso. Isso, nós precisamos, é diferente quando a pessoa tem um problema, né? Ela tem realmente um problema fisiológico e é lógico, você vai respeitar aquela restrição que a pessoa tem. Agora, se for por filosofia, gente, deixa um pouquinho de lado. Você não vai morrer se você dividir a mesa com aquela pessoa e você deixar a sua filosofia de alimentação de lado por um momento e ter um tempo gostoso com aquela pessoa, né? As pessoas têm que ser mais importantes. Lembra aquele quadrinho de amar ao próximo antes do seu medo? Né? Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. E eu acho que aí entra no que o Gabriel disse. Tanto eu que estou cozinhando, eu estou servindo ao outro, como aquele que está recebendo o alimento, tem que ter esse equilíbrio também. Nós temos que ser mais importantes. Né? Você não vai comer pizza todo dia, mas vai ser uma bênção você dividir uma pizza hoje à noite para compartilhar sua vida com o irmão. E nós estamos perdendo isso muitas vezes em prol da alimentação. E mais uma, nós precisamos ser bons mordomos com o nosso corpo. E aí, aquele texto que nós já lemos algumas vezes. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que a gente possa colocar o Senhor na nossa mesa. E que nós possamos ajudar pessoas, mostrando que alimento e corpo são criação do Senhor. E nós precisamos ajudar os nossos irmãos que têm problema com isso a voltarem os seus olhos para o Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, que a gente possa, Deus, lembrar que o Senhor é um Criador perfeito, fez o nosso corpo perfeito. Que a gente não estrague o nosso corpo, Deus, quer seja por muito pouco alimento, muito ou pouco exercício, por estarmos idólatras com nos cuidarmos ou ser negligente com o cuidado. Que possamos nos dominar, ó Deus, para a Tua honra e glória, que possamos nos alimentar para a Tua honra e glória, que possamos servir o nosso próximo, ó Deus, que possamos ser gratos, ó Pai, pelo suprimento que temos dado pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor seja exaltado, ó Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém.